Olá pessoal do EJA, então como nós tínhamos combinado, nós vamos dar continuidade às nossas aulas e hoje a gente vai fazer uma breve videoaula explicando o nosso novo conteúdo que nós vamos estar dando início a partir de hoje. E esse conteúdo é medidas de tendência central, média, moda e mediana. Então pessoal, nós vamos trabalhar essas medidas de tendência central, onde elas são três, as principais, que nós vamos estar trabalhando durante esse período. São a média, que podem ser de dois tipos, média aritmética ou média ponderada. E nesse primeiro momento nós vamos estar vendo o que é essa média aritmética. Depois, mais na frente, nós vamos ver o que é essa média ponderada. A moda e também a mediana. Essas são as três medidas de tendência central, média, moda e mediana, que nós vamos estar aprendendo um pouco durante esse período, tá bom? E para nós começarmos, pessoal, antes de tudo, o que são essas medidas de tendência central? Para que elas servem? Essas medidas de tendência centrais, elas são muito utilizadas quando nós queremos saber um valor médio de um determinado conjunto de dados, conjunto de valores, onde, dependendo do tipo de conjunto de valores que eu tenho, eu posso estar usando uma das três para saber aquele valor central, ou seja, aquele valor médio que representa aquele conjunto de dados. Eu posso estar usando a média, eu posso estar usando a moda, ou eu posso estar usando a mediana, para quando a gente for encontrar o valor médio daquele conjunto de dados. Média, moda ou mediana. E nós vamos aprender agora como faz para calcular cada uma delas, ok? Então, a primeira medida de tendência central que nós vamos estar aprendendo é a média. Mais precisamente, a média aritmética. Como eu falei, nesse primeiro momento nós vamos estar trabalhando um pouco sobre média aritmética. Depois a gente vai estar explicando um pouco sobre a média ponderada. Ok, pessoal? Então, eu botei esse seguinte exemplo aqui, ó. Suponha que nós temos o seguinte conjunto de dados, com os elementos 2, 4, 6 e 8. Aqui é um conjunto de dados, um conjunto de valores. E ele é representado, ele possui os seguintes elementos. O número 2, o número 4, o número 6 e o número 8. Ok? Para calcular a média aritmética, para saber a média, o valor médio desses valores, né, desse conjunto de dados, nós vamos somar cada um desses valores. 2 mais 4 mais 6 mais 8. E dividir pela quantidade total de elementos que formam esse conjunto. No caso, o meu conjunto de dados ele é formado pelos números 2, 4, 6 e 8. Então, eu vou somar todos eles. 2 mais 4 mais 6 e mais 8. E dividir isso pela quantidade de elementos que formam esse conjunto. Que no caso eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos, 4 números. Então, eu somo todo mundo, 2 mais 4 mais 6 mais 8, e divido pela quantidade de elementos que formam esse conjunto, que no caso é 4 elementos, são 4 números. Somando, 2 mais 4 mais 6 mais 8 dá 20. 20 dividido por 4, né? Como eu falei, nós vamos dividir pela quantidade total de elementos. 20 dividido por 4 vai dar exatamente 5. Então, a nossa média aritmética desse conjunto de dados é igual a 5. Ok, pessoal? Então, 5 é o valor médio desse conjunto de dados. É a minha média aritmética desse conjunto de dados. Então, como é que eu faço? Para achar a média de qualquer conjunto, eu somo todos os valores que formam esse conjunto e divido pela quantidade de valores que esse conjunto possui. No caso aqui, eu somei o 2 mais 4 mais 6 mais 8 e dividi pela quantidade de elementos que formam esse conjunto, que é 4. 2 mais 4 mais 6 mais 8 dá 20. 20 dividido por 4 dá 5. Então, a média aritmética desse conjunto é 5. Ok? A nossa próxima medida de tendência central é a moda. E a moda, pessoal, nessas medidas de tendência central, ela nada mais é do que o valor, olha só, a moda é o valor que mais se repete em um conjunto de dados. Então, nós temos aqui esse conjunto de dados como exemplo, formado pelo 0, 2, 4, 6, 2, 4, 8, 3 e o número 2. A nossa moda, pessoal,
ela vai ser o valor que mais se repete. Se nós observarmos aqui, nós temos alguns valores que se repetem dentro desse conjunto de dados, mas nós temos um valor, um número, um elemento que ele mais se repete. No caso aqui, esse elemento é o número 2. Ele aparece aqui uma vez, duas vezes e três vezes. Claro, nós temos o 4 também aqui se repetindo, só que o 4 aparece apenas duas vezes. O número 2, ele é o elemento, o número nesse conjunto que mais vezes aparece. Olha só, no caso aparecendo 3 vezes. Então, a moda desse conjunto de dados é 2. Então, a moda desse conjunto de dados, 0, 2, 4, 6, 2, 4, 8, 3 e 2, vai ser o número 2. E esse conjunto de dados, com relação à moda, ele é classificado como modal. Professor, o que é isso? Quanto à moda, pessoal, os nossos conjuntos de dados, eles podem ser classificados em amodal, modal ou bimodal. Amodal, modal ou bimodal. Amodal é aquele conjunto que não tem nenhuma moda, ou seja, não existe valor que mais se repete, ou seja, nenhum valor se repete mais do que os outros. Está todo mundo igual, direitinho. Então, quando eu tenho um conjunto de dados onde não tem nenhum valor se repetindo, esse conjunto é chamado de amodal, ou seja, não possui moda, é sem moda. Nós temos o conjunto modal, é aquele conjunto onde apenas olha só, só possui uma moda, ou seja, só possui um valor que mais se repete. É o nosso exemplo aqui, ó. Esse conjunto aqui, ele é modal. Por quê? Porque tem apenas um elemento, um número que mais se repete, ou seja, vai ter apenas o número 2. É o elemento que mais se repete. Nesse caso aqui, só possui uma moda. Então, conjunto modal. Bimodal já é aquele conjunto que possui duas modas, ou seja, tem dois valores que mais se repetem. Quando isso acontece, ele é chamado de bimodal. Professor, teria um trimodal? Teria. Seria aquele valor que apresenta 3 modas, né? 3 valores que mais se repetem, tá bom? Então, nós temos aqui o conjunto amodal, nenhuma moda, ou seja, nenhum valor se repete. O conjunto modal, quando tem apenas uma moda, um valor que mais se repete. E o conjunto bimodal, que é aquele conjunto que tem 2 modas, ou seja, 2 valores mais se repetem. Nesse caso aqui, pessoal, se eu fizesse a seguinte alteração, olha só. Botasse aqui o número 4. Observe que agora, além do 2 se repete 3 vezes, nós teríamos quem também se repetindo 3 vezes? O 4, ó. 1, 2, 3. Nesse caso, esse conjunto, ele deixaria de ser modal e passaria a ser o quê? Bimodal, porque tem 2 modas. Seria o número 2 e o número 4. Então, as modas, né, desse conjunto seriam o número 2 e o 4. E ele não seria mais modal, seria agora bimodal, porque tem 2 modas, ou seja, 2 valores que mais se repetem. Se tivesse 3, seria trimodal, 3 valores que mais se repetem. Se nenhum valor aqui se repetisse, aí ele seria amodal. Ok, pessoal? Tranquilo? Isso é a nossa moda, a nossa medida central chamada moda.